Domingo passado, pensando no nosso tema do mês, que é a família, nós trouxemos uma palavra para o homem e tomamos como modelo o nosso irmão Jó. E cabe aqui mais uma vez explicar que não é questão de importância, né? Na família, o homem não é mais importante do que a mulher não é mais importante do que o homem, todos nós estamos no mesmo pé de igualdade e de importância para o Senhor que nos criou. É apenas ordem, é apenas uma maneira da como as coisas foram estabelecidas por Deus, né? O que não nos torna grande não é a nossa tarefa, mas é o nosso caráter. Conhecer, né, para que eu fui criado. Então eu gostaria de nessa noite, pensando também no dia das nossas mamães, né, eu quero usar um versículo da palavra de Deus para falar às irmãs nesta noite, a nós todos como igreja, né, a nós todos como filhos de Deus, como servos do Senhor. Mas eu quero usar como referência uma irmã chamada Abigail. Tá? Nós não vamos ler o texto onde conta a história da irmã Abigail. Eu vou fazer referência a alguns versículos desse texto de 1 Samuel, capítulo 25. E aí fica como tarefa para você conhecer melhor, ler, estudar durante a semana, tá? 1 Samuel, capítulo de número 25. Mas eu gostaria de ler nesse momento, convido a todos os amados irmãos que podem, nós vamos falar juntos, Provérbios 14, verso de número 1. Tá? Provérbios 14, verso de número 1. Você que tem a sua Bíblia, eu sei que temos uma dificuldade, temos um privilégio, graças a Deus, de ter várias versões, né? Então, por isso, pode haver alguma divergência na nossa leitura, mas nós vamos recitar Provérbios 14, verso de número 1. Provérbios 14, verso de número 1, não sei como está escrito aí na sua Bíblia, mas na minha está escrito dessa maneira: a mulher sábia edifica a sua casa. Né? A mulher sábia, vamos ler ali todo mundo junto então, tá? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba, né? Insensata também quer dizer louca, pessoa fora de si, pessoa que não tem uma consciência normal, está fora de controle. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. É interessante, amados irmãos, que em nenhum outro lugar na Bíblia nós vamos encontrar alguma coisa semelhante fazendo referência ao homem. Não temos na Bíblia um outro Provérbios ou em qualquer outro lugar dizendo o homem sábio edifica a sua casa. Então nós podemos concluir que essa palavra, de uma maneira toda especial, toda particular, ela é endereçada à mulher, dentro daquilo que o Senhor a capacitou para ser esposa, para ser mãe, para ser uma boa mulher, segundo a orientação, segundo o propósito de Deus. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Interessante, amado, parece até ofensivo, mas não é. Mas veja bem, amado, a Bíblia diz que a mulher tola, ela nem precisa de Satanás e seus demônios para derrubar a casa dela. Ela sozinha dá conta de fazer isso. Já pensou o poder dessa mulher? Para muita coisa o homem faz, age, né, comete alguma ação sob influência do diabo, de demônios. Mas aqui a Bíblia está dizendo que uma mulher louca, uma mulher insensata, não precisa da ajuda de Satanás, nem de demônio, para derrubar, para acabar com sua família, para acabar com seu casamento.
nós vamos aprender um pouco sobre modelo de sabedoria, lendo e contando, relatando um pouco sobre a história dessa mulher chamada Abigail. Eu quero aqui, amado, usar para a nossa reflexão hoje à noite, né, Abigail, a mulher que salvou a sua família. Quando nós usamos aqui a palavra salvação, nós estamos usando no sentido pragmático da palavra. Nós estamos usando no sentido prático da palavra. Não estamos aqui fazendo uma análise teológica, porque se formos então olhar para a palavra de Deus no sentido teológico, como diz Atos capítulo 4, verso de número 12, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. O irmão Davi explanou um pouco sobre isso na sua devocional. Então, no sentido teológico, não é no sentido teológico que fazemos referência à nossa irmã Abigail, mas no sentido prático da palavra, no sentido pragmático da situação. Essa mulher foi usada por Deus para salvar a sua família. Vamos entender aqui, eu quero dar aqui para os irmãos um panorama geral de 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25, verso de número 1, começa fazendo referência à morte de Samuel. Que Israel entristeceu, Israel viveu um período de luto, Israel viveu um período de tristeza por causa da morte de Samuel. Aí, de repente, a Bíblia para de falar da morte de Samuel e começa a contar a história dessas três pessoas. Temos vários personagens aí nessa história, mas eu quero aqui destacar três. Três pessoas aí como personagem central da nossa história. Nabal, Davi e a irmã Abigail. Davi, Nabal e Abigail. A Bíblia deixa então de falar da morte de Samuel, da tristeza de Israel pela morte daquele líder tão importante para Israel, porque é o período que aquele homem exercia o seu ministério em Israel. Então aquela nação gozou de período de paz, de bênção, de prosperidade, de segurança, de proteção. De repente Samuel morre. Samuel, que foi profeta, sacerdote, juiz em Israel, ele morre. E aí começa então a história de uma maneira que poderia acabar muito mal. Muito mal poderia acabar agora a história que a Bíblia começa a narrar, envolvendo essas três pessoas: Nabal, marido de Abigail, e Davi. Poderia essa história terminar em morte de uma família, destruição de uma família, e assim, de uma maneira mais ampla, também poderia comprometer a própria nação de Israel. Porque Davi, ele já havia sido ungido por Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 16. Samuel vai à casa de Jessé, unge Davi como rei. Então, quem reinava naquele tempo em Israel? Saul. Mas quem era o novo ungido para governar Israel? Davi. Saul reinava, mas Saul não governava. Saul havia perdido o controle da nação, porque ele não conseguiu nem administrar a sua própria casa. E uma das teorias da palavra de Deus, que aquele que não consegue governar a sua própria casa, não pode governar bem coisa alguma, porque tudo começa em casa. Aqui está a razão porque algumas pessoas não conseguem ser bem-sucedidas, porque tudo começa em casa. Então, a Bíblia diz que Nabal,
Ao contrário de Jó, que meditamos domingo passado, falando aos homens. Então esse homem também, ele era muito rico. Ele era grande. Ele era poderoso sobre a terra. Mas esse homem ele era oposto de Jó. Se você precisa dar uma olhada, domingo passado nós pregamos sobre Jó. Esse homem era, em vários aspectos, o oposto de Jó. Em alguns aspectos semelhantes. Semelhante por causa da sua riqueza, do seu poder, por causa das suas riquezas. Nesse aspecto ele era semelhante. Mas a semelhança parava por aí. O que Jó tinha de sabedoria, esse homem tem de tolice. Interessante, estava pensando com os irmãos hoje pela manhã, eu não sei porquê, mas porque a mãe de Nabal deu o nome para o seu filho de Nabal. Nabal é uma derivação, é uma conjunção, é uma derivação do nome Nabi. Nabi em hebraico significa filho. E vem a derivação que dá o nome Nabal. Então, literalmente, se fôssemos traduzir o nome de Nabal, Nabal significa filho de Baal. Nabal. Tá? Nabi, filho. Baal, Deus dos cananeus, Deus daquele povo. Então, Nabal significava filho de Baal. Por isso que ele é chamado também aí na Bíblia de filho de Belial. Baal, Belial, são termos, são sinônimos, são nomes que é dirigida, empregada para uma mesma entidade religiosa da religião lá de Canaã, do povo pagão, do povo que não servia ao Senhor. Quando nós olhamos para o nome da mulher Abigail, Abigail significa meu pai é a minha alegria, ou alegria do meu pai. Como é que pode casar filho de Baal, filho de Belial, com meu pai é a minha alegria, ou eu sou a alegria do meu pai? É totalmente o oposto, amado. Um homem totalmente diferente de uma mulher, agora começam a viver debaixo do mesmo teto. Um homem e uma mulher diferente, totalmente o oposto um do outro, começa agora a coabitar debaixo, a compor uma mesma família. Alguém poderia dizer esse casamento tinha tudo para dar errado. Não havia nenhuma semelhança entre Nabal e Abigail. Abigail é conhecida, é chamada como a mulher da sabedoria, a mulher da alegria. Casa com um homem rude, estúpido, grosso, que não tinha o temor de Deus no coração. Mas esse casamento, eles se unem e agora eles são marido e mulher. Alguém já disse que na vida nós não temos como escolher sogra. Essa é a sua sogra. Na vida não temos como escolher pai, não temos como escolher filho. Agora, se você escolheu casar com esse abençoado que está do seu lado, e talvez ele seja em vários aspectos diferente de você, e para você é uma luta manter esse relacionamento. Mas a mulher sábia edifica a sua casa. Deus deu um dom à mulher. Deus deu uma especialidade à mulher que nenhum outro ser possui, de cativar, de levar, de saber conduzir e alcançar aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja. Deus deu a ela essa habilidade. Mas há muitas mulheres que elas usam a habilidade para abençoar, usa a habilidade para edificar, usa a habilidade para ter aquela sabedoria, aquele discernimento que vem da parte do Senhor. Mas há irmãs, há mulheres que são tolas, são insensatas,
E o mesmo poder que ela tem para edificar, para construir, para levar, para melhorar as coisas no seu lar, de repente ela pode ser causa de destruição, ela pode ser causa de ruína, ela pode ser motivo de destruição, sem a ajuda de Satanás e nem de demônio. Ah, pastor, o demônio se levantou na minha casa, o demônio se levantou na minha família. Será que não está faltando discernimento? Será que não está faltando sabedoria? Será que não está faltando as qualidades que nós vamos olhar aqui na nossa irmã Abigail? A Bíblia diz que um certo dia, aqueles dois homens entram em conflito. Aqueles dois homens. Davi já era conhecido de Nabal. Da maneira como Nabal trata Davi, é só vindo de um homem louco. É só vindo de um homem ingrato, de um homem rude, de um homem mau. Porque os servos de Nabal conheciam Davi. Abigail conhecia Davi. Você vai perceber comigo durante a história. E aí então surge um conflito entre Nabal e Davi. E por causa daquele conflito que surge entre Nabal e Davi, o lar de Abigail poderia acabar naquela ocasião. Mas por causa da sabedoria dessa mulher, nem sangue, nem guerra houve, pela sabedoria dessa mulher. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. A Bíblia diz, então, que Samuel estava morto, né? Que o rei que era atual, que era Saul, reinava, mas não governava. Então, o período era de instabilidade. O período não era só de instabilidade por causa do conflito de Davi com Nabal. Havia essa instabilidade na nação. Com a morte de Samuel, de incerteza no reino de Israel, por causa da morte de Samuel. O rei, aquele que dava segurança, morreu. O rei atual está perdido, está desorientado, não sabe governar, não sabe fazer nada certo, só faz o que desagrada ao Senhor. Aquele que estava agora ungido para suceder Samuel, estava agora em conflito com o marido dela. Como resolver essa situação? Muitas vezes, amados, são tantas as situações de perigo, de incerteza, de instabilidade, que abate sobre a nossa casa, que abate sobre a nossa nação, que abate sobre a nossa família. E aí, justamente, amado, nesse momento de incerteza, de instabilidade, requer uma mulher de sabedoria, dada pelo Senhor, para que ela não perca a sua família, para que ela não perca o seu lar, para que ela não perca a vida dos seus filhos. Davi estava agora ungido, né, como rei em Israel. Estava prestes a entrar numa grande confusão com o seu marido, chamado Nabal. E como já relatamos, 1 Samuel, capítulo 25, verso de número 3, a Bíblia faz uma breve descrição sobre Nabal. E a descrição que a Bíblia então nos faz de Nabal é que Nabal era homem duro, homem maligno em todo o seu proceder. Um homem mau, um homem que fazia jus ao nome que recebeu. Eu não sei, como disse no início, porque a mãe de Nabal, os pais de Nabal, deu esse nome para o seu filho. Muitas vezes, amado, um nome, uma palavra,
nós já estamos profetizando ou até determinando o futuro do nosso lar, o futuro da nossa família, o futuro do nosso casamento? O que você mais tem dito para os seus filhos, para a sua filha? Minha filha, você é uma bênção. Meu filho, você é um presente de Deus na minha vida. E o filho vai recebendo essa palavra, o Espírito Santo vai agindo, o Espírito Santo do Senhor vai atuando, né? E você vai profetizando quando você ora, quando você declara. Né? O marido, muitas vezes, duro de coração, o marido insensível, mas você não briga, mas você não fala palavrão, mas você ora, você declara: meu marido é uma bênção, meu marido é uma bênção, meu marido é um presente de Deus na minha vida. E aí você vai profetizando, você vai declarando, você vai confiando, e um dia o Espírito Santo do Senhor vai fazer a obra que você quer. O Espírito Santo do Senhor vai fazer a obra que você precisa. Para que se há alguma mudança no seu casamento, para que se há alguma mudança na vida da sua família, vai orando, minha irmã. Vai orando, vai declarando que um dia o Senhor vai fazer a obra que você tem sonhado, que você tem desejado. Essa mulher, essa irmã chamada Abigail, né? Então, aí entra em cena um outro personagem, um dos moços, né, de Nabal. Ele viu o perigo, então a Bíblia diz que ele foi e anunciou a Abigail. E ele reconhece, como eu disse anteriormente, aqueles homens nos têm sido muito bons. Eles nunca nos prejudicaram de nenhuma coisa, nós sentimos falta. Eles nos têm sido de muro e proteção. 1 Samuel 25, verso 15 e o verso 16. Não sei se você lembra, quando nós estudamos domingo passado a história de Jó. Então era comum, naquela época, os pastores, eles eram peregrinos no deserto, com o seu rebanho. E eles viajavam pelo deserto à procura de boa pastagem, à procura de água para matar a sede dos seus animais. Então eles ficavam muito tempo fora de casa, peregrinando em busca de pasto, em busca de água para alimentar o seu rebanho. Mas com isso eles ficavam desprotegidos. E naquela época, Davi, ele tinha um grupo de homens que seguia a Davi, de mais ou menos 600 homens. Então aqueles homens que andavam com Davi, servia como exército para cuidar do rebanho. Se caso um inimigo viesse para atacar o rebanho de Nabal, então Davi e seus homens protegiam Nabal, os seus homens, o seu rebanho, de maneira que ele não fosse saqueado, de maneira que os bandidos do deserto viessem e tomassem o rebanho de Nabal. Então Davi havia trabalhado alguns anos dando proteção, cuidado para Nabal, o seu rebanho e os seus homens que estavam a serviço de Nabal. Mas a Bíblia diz que um dia, então, Nabal estava próximo à região do Carmelo e estava lá com o seu rebanho, tosqueando as suas ovelhas. Tosquear ovelha, naquela época, é quando a gente sabe aqui que é uma coisa muito comum aqui na nossa região, muito comum para algumas pessoas, é verdade, né? Mas tosquear as ovelhas era um momento de festa, era um momento de celebração, porque através da lã, eles vendiam as lãs e assim compravam o vestido novo para a irmã Késia,
né, comprava o computador novo para o Dudu, então a família toda ficava naquela expectativa, né? Hoje papai saiu para tosquiar as ovelhas. A Késia já imaginava o vestido novo dela, o Dudu já imaginava meu computador novo, né? Era dia de expectativa na família. E aí a Bíblia diz, amados, que então Davi, ele tinha que manter aquele grupo de homens, né, comer, dar comida para aqueles homens. E aquele momento, então, os mensageiros de Davi são maltratados por Nabal, por aquele homem rude, por aquele homem maligno. E aquilo despertou uma raiva no coração de Davi. Estava preparado, amado, para haver derramamento de sangue. Davi poderia matar, como Davi poderia morrer. Abigail poderia perder o seu marido. O seu lar podia ser destruído. Mas graças a Deus, amado, pela intervenção dessa mulher sábia, ela salvou a sua família. Ela salvou o seu marido. Ela salvou o seu casamento. É verdade, amado, nós vivemos dias de muitas incertezas. Já passamos por momentos de muitas incertezas. Estamos passando por um período muito crítico na nossa vida. É verdade, e essa mulher enfrentou também um problema dessa natureza. E aí, amado, eu quero aqui destacar as 3 atitudes dessa mulher, chamada Abigail. Aquele homem, aquele mensageiro, então vem com a notícia para Abigail e diz para ela: agora, pois, considera o que você vai fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Veja bem, amado, aquele homem, aquele mensageiro falou: olha, Abigail, analisa bem o que você vai fazer agora. Há momentos, amado, que na vida, na nossa família, no nosso casamento, precisa de alguém que para pensar, que para analisar o que nós vamos fazer agora. Muitas vezes depende do marido, muitas vezes depende da mulher, porque senão de uma decisão mal tomada pode comprometer todo o futuro daquela família, daquele casamento. Aquele servo, ele chega e diz: agora, pois, considera o que você vai fazer, analise, pense muito bem no que você vai fazer. Quantas vezes, amado, no nosso casamento, quantas vezes, amado, na nossa família, que muitas vezes a mulher tem que chamar o marido: marido, pensa bem, meu marido, meu love, o que você vai fazer. E o marido tem que parar para ouvir a mulher. A mulher tem que parar para ouvir o marido, e o marido tem que também parar para dar ouvido à sua esposa. Muitas vezes a mulher diz: olha, o perigo está aí diante de nós, então analisa bem o que você vai fazer. Mas aquele homem rude, mau, maligno, era difícil de dar ouvido a alguém. De dar ouvido a alguém. Esse servo, ele fala, esse homem, o nosso patrão, não, o seu marido, não, o servo falando de Nabal, né? O mal está estabelecido, o mal está batendo a porta da sua casa, contra toda a sua casa. E Nabal, ele é filho de Belial, não há quem lhe possa falar. Em outras palavras, aquele servo fala: olha, dona Abigail, o futuro do seu casamento, o futuro da sua família está na mão da senhora. Porque não adianta falar com aquele homem. Lamentavelmente, amados irmãos, muitas vezes a gente como líder,
a gente orienta uma pessoa. Mas muitas vezes ela é dura de dar ouvido a conselho. E assim são filhos, que é duro de dar ouvido a conselho da mãe. Né? Marido que é duro para dar ouvido a conselho da mulher. Ah, pastor, eu não falo que esse homem é cabeça dura. Parece que não é filho de Deus, parece que é filho do capeta. Porque é teimoso, é rude, é de difícil convivência, é de difícil relacionamento. É o que o servo fala do marido da irmã Abigail. O mal já está de fato determinado, já está determinado. Davi está vindo aí com o exército para destruir Nabal e vai destruir a sua família. Muitas vezes, amado, o mal está batendo a porta. A gente está vendo sinal de que alguma coisa vai acabar mal. Vai acabar mal na vida do marido, pode acabar mal na vida da mulher, pode acabar mal na vida do filho. Mas esse filho precisa dar ouvido à palavra que ele está recebendo. Ele precisa honrar o seu pai e a sua mãe, porque ele já viveu mais do que você. Porque ela já andou por caminhos que você ainda não andou. Então ela tem mais experiência do que você. Mas aquele servo, ele diz, olha, não vou nem falar com Nabal. Nabal não dá ouvido para ninguém. Não, ele é difícil de falar com ele, é difícil, não adianta falar com ele não. É perder tempo. Esse homem é filho de Belial. Esse homem faz jus ao nome que recebeu. Porque ele é duro, porque ele é insensível, porque ele não dá ouvido. Quantas mulheres, muitas vezes, elas sofrem por causa da dureza do marido. A mulher fala, não faça isso, meu bem. Parece que ele faz até por birra. Ou muitas vezes você quer mandar em mim. Ah, você não sabe o que você tem de experiência para falar desse sentido. Você não tem habilidade nenhuma, você já mexeu com isso? Como que você pode me dar conselho? Orgulho, rudeza, maldade. E aquele lar poderia ser destruído. Mas naquele dia, amado, quando o perigo batia a porta da casa, graças a Deus que na família de Nabal havia uma Abigail. Havia uma Abigail, uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, uma mulher sensível para dar ouvido à voz de Deus. E aquele marido, a história não acaba bem para aquele marido. A história não acaba bem para aquele marido. Porque você vai estudar 1 Samuel 25, você vai ver o final de Nabal. Que fim levou Nabal? Qual foi o destino de Nabal? Muitas vezes, amado, nós temos que agradecer a Deus pela companheira que Deus nos deu. Né? Pela esposa que Deus nos deu. Porque ela é nossa ajudadora. Não tem nenhuma pessoa que sofre tanto do que a mulher quando vê o marido sofrendo, não é, irmã Simone? Porque é carne da nossa carne, é osso do meu osso agora. E a gente preferia muitas vezes, né, Júnior, que eu sofresse alguma dor do que ver a nossa amada sofrendo. Né? Então, Nabal, ele deveria dar ouvido à sua esposa. Mas ele não dava ouvido a ninguém. Ninguém podia falar com aquele homem. O que nos admira muito, amado, então, olhando para Abigail, essa mulher sábia, que salvou a sua família. E o primeiro destaque que eu quero fazer a respeito de Abigail é que o protagonismo e a proatividade dessa mulher.
o protagonismo e a proatividade dessa mulher. Há muitas pessoas, amados, que elas não são protagonistas da sua própria história. Elas entregaram o protagonismo da sua história na mão de alguém. Na mão do pai, na mão de um relacionamento que não deu certo. Ela entrega seu protagonismo na mão de uma experiência que não foi bem sucedida. Então agora ela não tem mais o protagonismo da sua própria história. Ela entregou na mão de alguém ou de alguma coisa. E ela vive presa a essa experiência dolorosa do passado. Ela não é protagonista. Ela não assume o comando da sua própria história para si mesma. Ela depende de elogios de outras pessoas para ficar bem ou mal. Para estar bem, depende do que as pessoas falam para ela, aí ela fica bem. Se alguém falou algum mal, alguma fofoca, alguma injustiça, pronto, ela já cai no vale. Ela já cai na depressão, na angústia, na tristeza. Ela não assume o protagonismo da sua própria história. Não entregue o protagonismo da sua história na mão de alguém. Se tem alguém que você vai entregar o protagonismo da sua história, entrega na mão do Senhor. Entrega na mão de Deus. Porque quem te criou conhece melhor você do que ninguém mais. Essa mulher, o protagonismo dela, a iniciativa dela. Veja o discernimento dessa mulher. O servo vai lá e fala para ela: olha, o perigo já está batendo a porta. Analisa bem o que a senhora vai fazer, a decisão que a senhora vai tomar. A Bíblia diz que ela apressadamente entra em ação. Um pouco depois, ainda nesse onda de festa, de bebedeira de Nabal, a Bíblia diz que certa noite, o marido de Abigail, já em casa, ele estava embriagado. Abigail percebeu que o seu marido estava fora de si. Ela tinha algo para falar com ele a respeito dessa história, que ele nem ficou sabendo, porque ela antecipou. Ela foi ao encontro de Davi, aplacou a ira no coração de Davi. O marido dela nem ficou sabendo. Aí ela vai contar para o marido está bêbado. Ela toma a decisão de esperar até amanhã cedo. Muitas vezes, amado, tem mulher que ela não sabe a hora certa de falar. Ela não sabe a hora certa de fazer as coisas. E nem procura orientação. Veja bem, no caso do combate, da briga, da guerra entre Nabal e Davi, ela deu ouvido ao servo dela. Alguém menor do que ela deu ouvido a esse homem. Deu ouvido a esse servo. E ela age apressadamente. No caso do seu marido, ela espera até amanhã. Há momentos na vida, minha irmã, que o agir é agora. Mas há momentos na sua vida que você precisa deixar para amanhã. E se você não entender isso, de repente você pode complicar uma situação que já está complicada. Seu marido está nervoso, né? Viu que ele está nervoso? Não vai falar que ele está nervoso. Não, marido, não vou falar nada com você que você está nervoso, né? E do jeito que você fica nervoso, pode ficar até encapetado. Meu amigo, aí que ele vai ficar mesmo, né? Você está percebendo que ele está nervoso, né? Viu que o seu marido está nervoso? Fala: marido,
vai orar. Né? Não é quem está nervoso vai pescar, né? Está nervoso, vai orar. Mas não precisa usar que ele está nervoso. Manda ele orar. Espera até amanhã. E você também vai orar. E você vai esperar a hora certa, o momento certo de agir. Essa mulher, então, amado, a proatividade dela, ela entra em ação. Verso de número 18. Então Abigail tomou a toda pressa. Ela sabia que aquilo não poderia ser deixado para depois. Que aquilo não poderia ser deixado para amanhã. É hoje que nós vamos sentar e nós vamos conversar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Jesus quer te salvar. Mas amanhã, de repente, nem Jesus pode salvar mais. Né? Então a Bíblia diz que então Abigail tomou a toda pressa pão, vinho, uva, trigo, né? E foi para lá. Lembrando um pouco aqui, também, para entender o coração de Nabal, Jó, capítulo de número 1, verso de número 11, Satanás apresenta uma teoria. Satanás apresenta uma tese ao Senhor. E nesse sentido, essa teoria, essa tese não está errada. Quando Satanás está diante do Senhor, Satanás usa de uma tese, de uma teoria, falando para Deus: toca no que ele tem. Aquele homem, pela sua dureza, pela dureza do seu coração, ele poderia perder a sua família, mas não estava disposto a perder uma ovelha. Há muitas vezes na vida, amado, que nós precisamos, para proteger a nossa família, de perder alguma coisa. Está pronto para perder alguma coisa. Eu tenho olhado, meus amados irmãos, através de experiências, que nesse sentido Satanás, na sua tese, na sua teoria, ele não está totalmente errado. Porque há homens que, se você quer conhecer quem ele é, toca no que ele tem. Toca no que ele tem. Mulher também. Toca no que ele tem. É tipo assim, né? O casamento está indo de bom e maravilhoso, mas a hora que parece uma disputa de herança, uma disputa de dinheiro, uma disputa de terra, toca no que ele tem. Ele pode perder. Esse homem chamado Nabal, por causa, né, de que ele poderia perder alguma coisa para Davi e os seus homens, ele estava pronto a sacrificar a sua própria família, por causa da sua usura, da sua ganância, por causa do apego às coisas materiais. Ele não estava pronto a abrir mão de nada. Quem é esse Davi? Quem é esse vagabundo? Quem é esse fugitivo, esse escravo rebelde? É tudo ele faz para desmerecer aquela pessoa, porque na verdade ele estava revelando o seu verdadeiro ser. E muitas pessoas, amado, ela revela o seu verdadeiro ser na hora que ela pressente que pode perder alguma coisa. Ela perde a vida, mas não perde o dinheiro. Ela está pronta a perder o casamento, a família, mas não perde uma ovelha. Como se fosse levar ovelha, terra, tudo para o céu, ou para onde seja que for. Toca no que ele tem, e saberás quem ele é. Teoria de Satanás. Esse homem de Belial, ele estava pronto a perder a sua família. Mas a família dele não era o maior tesouro. A esposa dele não era a coisa mais importante. Ele estava pronto a perder a sua própria vida.
Muitas vezes, amado, nós estamos prontos a perder a nossa família, o nosso casamento, mas porque a gente é grudado, é agarrado em coisas que nós não vamos levar para o céu, que nós não vamos levar para lugar nenhum. Mas aquele homem, ele não entendia dessa maneira, porque ele era filho de Belial. Ele era um homem maligno por natureza. E aí, em 1 Samuel 25:11, ele diz, né? Tomaria eu do meu pão, da minha água, da minha carne. Veja bem, amado, tudo que aquele homem fala é na primeira pessoa do singular. Ele não diz que essa água, essa carne, esse rebanho é meu e da minha família. Não, é meu. Essa água é minha, essa carne é minha, essa terra é minha. Quantas coisas, amado, agarrado às coisas materiais. Muitas vezes trocando a família por causa de riqueza. Trocando o bom relacionamento na família por causa que fica horas e horas ausente da casa, ausente da vida da esposa. Quantas esposas, muitas vezes, amado, morando debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama, mas elas são solitárias, porque Nabal está no campo, Nabal está em busca de riqueza, Nabal está em busca de ficar rico. E se for preciso, ele morre por causa daquilo, perde a sua família, perde o seu filho, mas não perco a minha ovelha. Mas não perco a minha terra. Ele diz, tudo é meu, a água é minha. Do Senhor é o céu, do Senhor é a terra, do Senhor é todas as coisas. Eu não sou dono de nada, você não é dono de nada. Nós não somos dono nem da nossa própria vida. Nós não somos dono nem do ar que nós respiramos, né? Porque se a gente fosse dono do ar que respira, a gente tirava a máscara. Mas a gente sabe que de repente pode comprometer a nossa respiração e a gente pode ir para o beleléu, né? Então não é nosso, nada é nosso. Não, mas tudo é do Senhor. O Senhor Jesus já havia declarado, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Se o meu coração está na bênção que Deus me deu, eu abro mão de tudo em favor dela, em favor dos meus filhos, em favor da minha norinha, do meu genro, né? Lembrar do genro também, né? Senão dá problema, né? Do genro, da minha família, dos meus netos. Agora a minha diversão lá em casa, né, Vânia? Não fala nada que eu estou estragando o neto, para ninguém, em nome de Jesus, né? Mas veja bem, né? Agora fazer o que os netos querem, fazer o que os netos pedem, né? Porque não há nada melhor, amado, do que a nossa própria família. Não há nada melhor, amado. Nem gado, nem ovelha, nem jumento, nem égua pode substituir essa bênção que você tem do seu lado. Nada pode substituir. Nós precisamos declarar diariamente, né, que a minha asinha é o meu pedacinho de frango preferido, né? Todo dia, amado, declarar, falar do nosso amor, da nossa importância para a nossa família. Outro aspecto, amado, a atitude daquela mulher revelava o seu coração. 1 Samuel 25, verso 23 ao verso de número 25. Vendo, pois, Abigail a Davi, vendo ela, aproximou de Davi. Ela arriscou, por amor à sua família, ela arriscou a sua própria vida e foi ao encontro de Davi. Uma mulher sábia, ela não separa, ela aproxima. Ela aproxima aquele homem raivoso daquele marido maligno, ela consegue reconciliar os dois. Muitas vezes, amado,
muitas vezes, por falta de sabedoria, por falta de discernimento, há momentos, amado, que você precisa confrontar a sua esposa em amor, o seu marido em amor. Porque atacou o meu marido. Não, amado, muitas vezes você pode prejudicar. Deus quer tratar do seu marido, mas você não deixa. Porque a irmã, muitas vezes, amado, quer ver brigar com ela, é brigar com o marido dela. E ela não consegue entender. Essa mulher poderia piorar a situação. A coisa estava ruim entre Nabal e Davi. Mas ela aproxima de Davi para aproximar Davi do seu marido, para resolver o litígio, para resolver o conflito, para resolver o problema. Ela aproxima, ela não separa. A mulher sábia, ela sabe administrar o seu marido, do seu filho, da sua filha. Não joga marido contra filho, filho contra marido, né? Pai contra filho, filho contra pai, mãe. Tanta coisa que a gente vê acontecendo por aí. Essa mulher vendo a Davi, ela aproxima de Davi. E a Bíblia diz que ela apressou, ela teve pressa, porque a miséria, o conflito, a guerra, a morte, o derramamento de sangue estava prestes para acontecer. E ela sabia, se deixar para amanhã pode ser muito tarde. E ela agiu, ela entrou em ação. E aí a Bíblia diz, amado, eu acho interessante quando a Bíblia diz que ela desceu, ela prostrou, ela inclinou, ela lançou-se aos pés de Davi. Ela desceu. Amado, amada, preste atenção. Muitas vezes, amado, para o bem do nosso casamento, eu preciso descer. Descer do meu orgulho. Descer do meu conhecimento, da minha intelectualidade, para o bem do casamento. Desce, irmão. Desce do seu orgulho. Desce, irmã, do seu orgulho. Deixa Deus trabalhar. Deixa o Espírito Santo do Senhor fazer a obra. Aquela mulher, ela aproxima. Ela desce. Ela não agora, ela esquece que ela é mulher de Nabal, homem poderoso, homem rico. Ela desce, ela prostra, ela inclina, ela lança-se aos pés de Davi. E ela chama para ela a culpa do seu marido. Ela sabia que o marido era o culpado, mas ela não joga isso na cara do marido. Ela vai lá diante de Davi e fala: Davi, que a culpa do meu marido caia sobre mim. Você quer matar o meu marido? Eu assumo a culpa, mate a mim, mas poupa o meu marido. Olha a grandeza dessa mulher. A culpa caia sobre mim. Não mate meus filhos, não mate meu marido. Ele é louco, ele é insano, ele é rude, ele é maligno. Ele não sabe o que está fazendo. Então, que a culpa caia sobre mim. Ela assume a culpa para ela. Ela chama a responsabilidade para ela. Ela não diz para Nabal: viu, Nabal, a nossa vida está assim, o nosso casamento está assim, porque você é rude, porque você é maligno, porque você é duro de coração, porque você é teimoso, porque você não ouve ninguém. Não, amada. Deus conhece seu coração. E Deus conhece também o coração do seu marido. Se você sabe que seu marido é de difícil lida, comece a orar por ele, a jejuar por ele, a interceder por ele. E creia no nome de Jesus que mais cedo ou mais tarde o Espírito Santo do Senhor vai fazer a obra. Ela desce, ela se humilha. Ela mostra a sua grandeza, ela prostra, lança aos pés. Caia sobre mim, né? Ouve a tua serva. Ela não se coloca como a grande, como a poderosa, como a empoderada. Não, amado, quem sabe quem é, não precisa de elogio de ninguém. Não precisa, quem tem consciência da sua realidade, não precisa, não depende do elogio de alguém. Ela não precisava. Ela se humilha diante de Davi, né? Ela chama a culpa. E aí, amado,
A palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 5, verso de número 9, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacifica. Nós vivemos um tempo, amado, que o mundo está precisando de gente para pacificar. Tem gente que aproveita da miséria da gente, da dor da gente, para ir lá em casa da gente, infernizar a cabeça da gente. Vai brigar com fulano, vai brigar por cicrano, vai porque você foi injustiçado, porque você, poderiam fazer isso e não fizeram. Você está sofrendo agora por culpa do fulano. Não, amado, qualquer coisa que eu e você possamos passar agora, possamos estar passando agora, ou venhamos passar no futuro, a nossa vida não está na mão de homens, a nossa vida está na mão do Senhor. Ele é o nosso justo juiz. Se tem alguma coisa que precisa ser feita justiça, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele vai fazer. Aquele homem, agora recebe essa palavra da irmã Abigail, aí ele mesmo, a raiva de Davi, a vontade de matar que Davi estava no seu coração, depois de encontrar-se com Abigail, ele declara: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro e me impediu de derramar sangue. Oh, irmã, muito obrigado, porque Deus me mandou aqui na sua casa, porque Deus mandou você aqui conversar comigo, para enxergar coisa que eu não estava conseguindo enxergar. Davi estava enraivecido, com cólera, com raiva no seu coração, pronto para matar ou para morrer. Agora o coração de Davi está brando. E agora ele, depois de conversa com a irmã Abigail, ele declara, bendito seja o Senhor. Que eu estava pronto para fazer uma besteira, mas graças a Deus, irmã, que você veio na minha casa. Muito obrigado, minha irmã, pela palavra que Deus me entregou através da sua vida. Eu estava pronto para tomar uma decisão errada, mas Deus mostrou que me ama e me mandou aqui na sua casa. Receba a palavra do Senhor. Receba a palavra do Senhor, amado. Você está aqui porque Deus te ama. Não sei qual é a situação que você está passando. Não sei qual é a situação que você está vivendo, mas Deus está falando com você nesta noite. Entrega a tua causa na mão do Senhor, entrega a tua vida na mão do Senhor, entrega teu marido na mão do Senhor, entrega a sua esposa na mão do Senhor, entrega teus filhos na mão do Senhor. Não deixe o diabo tomar aquilo que Deus te deu. Os filhos são herança da parte do Senhor. Eles não são praga, eles não são peso, eles são bênção. Eles são bênção da parte do Senhor. Talvez eles não compreendem a Deus e nem a palavra de Deus. Mas quanto tempo eu e você também andou sem compreender? E agora você está aqui. Ele diz, bendito seja o nome do Senhor. E por último, amado, Abigail relembra a Davi dos seus princípios e de seus propósitos. Através desse encontro, então, Davi é relembrado, verso de número 26. É como se, por isso eu falei de Saul. Quando Davi recebe a visita da irmã Abigail, e ele estava com o coração aberto, graças a Deus que ele era um homem de coração aberto, para receber o Senhor e a sua palavra. É como se Abigail estivesse falando com ele. Davi, pensa bem, você está querendo matar meu marido, está com raiva dele, está pronto para guerrear com ele, a vontade sua é de matar meu marido, mas Davi, pensa bem, quantas vezes Saul te perseguiu? Quantas vezes você foi injustiçado por Saul? Você matou Saul? Não.
Por que você não matou Saul? Porque você é homem de Deus. Porque Deus tem um propósito na sua vida. E você pode impedir que esse propósito de Deus se realize na sua vida, se você fazer uma besteira agora. Você pode abortar os propósitos de Deus. Se você não tem sabedoria agora, não agir com sabedoria agora. Essa mulher, amado, ela relembra, Davi está sendo relembrado. Quantas vezes você foi perseguido? Como você se comportou? Ela lembra a Davi dos seus princípios. Ela lembra a Davi até dos salmos que Davi já havia escrito. Davi já havia escrito vários salmos, mas de repente, por aquele momento de sangue quente, Davi poderia perder a sua fé, o seu princípio e o propósito que Deus tinha na vida dele, porque ele já era ungido, mas não reinava. Estava aguardando Deus tratar com Saul para ele começar a reinar. Mas naquele dia, ele poderia botar tudo a perder. Como ele poderia matar Nabal, como Nabal poderia matar ele. Quando o ladrão entra em casa de alguém, ele entra para fazer pelo menos 3 coisas: roubar, matar ou morrer. Né? Não é assim? O ladrão não vem, a Bíblia não diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então o ladrão, quando entra na sua casa, então Davi, se agisse com imprudência, que não agisse com sabedoria, Davi poderia matar Nabal, como Nabal poderia matar a Davi. E Davi estaria interrompendo todo o propósito de Deus para a vida dele. Muitas vezes, amado, por uma atitude impensada, a gente pode abortar todas as bênçãos que Deus tem preparado para nós no futuro. Porque a gente esquentou a cabeça, porque a gente ficou nervoso. Você já viu, amado? Quase sempre, seja com a mulher ou seja com o homem, você tomou uma atitude, falou alguma coisa, usou uma palavra pesada para alguém, aí depois a coisa calma, aí vem aquela vergonha, aquele remorso, e aí Kezinha está repreendida em nome de Jesus, né? A Kezinha esquentou a cabeça, de repente ela falou: meu Deus, por que eu fui falar isso com o Júnior hoje? Por que eu fui falar isso com o Dudu? Né? Mas já falou. Tem coisa que pode mudar, mas tem coisa que vai ficar guardada na mente e no coração. Vai ficar marcado. Você pode marcar a vida de quem você ama com bênção ou com maldição. Porque estava com a cabeça quente. Porque o sangue estava quente. Então, amado, está nervoso? Vai orar. Está nervosa, irmã? Vai orar. E aí, esse homem, então, quando você lutou, Davi, lá no passado, você lutou para o seu próprio bem? Você lutou para a sua própria glória? Não, Davi, até hoje você lutou para a glória do Senhor. Então, Davi, você vai deixar de continuar fazendo isso? Por causa de Nabal? Eu acho que Davi começou a pensar, Davi começou a acalmar seu coração. Essa mulher vai falando, vai agindo no coração desse homem de Deus, né? Davi, quando você travou combate no passado, Davi, quando você enfrentou Golias, não foi para que seu nome fosse exaltado. Você travou batalha com Golias e Deus te deu a vitória sobre Golias para que o nome de Deus fosse glorificado. Oh, amado, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que como marido ou como esposa, quer façamos qualquer coisa, quer falemos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Tudo para a glória de Deus. Não para ferir, não para machucar aquelas pessoas que a gente ama, o nosso cônjuge. Quando você travou os combates do Senhor. Né? Davi poderia, amado, reinar e trazer na consciência o peso de ter derramado sangue de Nabal. Já pensou? Aquele homem reinar e ficar lembrando: o sangue de Nabal, Deus vai requerer da minha mão.
Eu matei Nabal. Muitas vezes, na hora da raiva, a gente pode matar alguém, amado. Não é matar por dando tiro, não é matar dando facada. Muitas vezes a gente pode matar alguém com uma palavra. A gente mata uma pessoa com palavra. E aquela pessoa vai ficar com a vida marcada, porque esperavam de uma palavra de paciência, de amor. Agora a vida dela é marcada. Você não presta, você não vale nada. Você, misericórdia. O que isso vai ajudar? Mas é assim, amado, muitas vezes que nós fazemos. Davi, ele poderia reinar, né, com a sua consciência pesada de sangue derramado. A nossa irmã Abigail lembra a Davi, quantas vezes, Davi, você falou que a vingança pertence ao Senhor? A vingança pertence ao Senhor. Entregue esse desejo de vingar na mão do Senhor, Davi. Deus vai vingar. Se você foi injustiçado, Deus vai fazer justiça. E aí, amado, para terminar a história, depois Davi vai embora, né, daquele encontro com Abigail volta para sua casa, Nabal já está em casa. Continuava a festa na casa dela. Aí, então, Abigail espera até outro dia pela manhã para falar do encontro que ela teve com Davi. Aquele homem, impactado por aquilo que a esposa fez, ele tem um ataque de coração. Ele tem um ataque de coração. Aí, depois de 10 dias que ele teve aquele ataque de coração, Nabal morre. E Davi reina em paz. E ainda por melhor das coisas, né? Davi casa com Abigail. E aí, como diz a historinha das crianças, foram felizes para sempre. Uma tragédia que foi revertida por causa da sabedoria de uma mulher. Por causa da sabedoria daquela mulher. Deus tratou com Nabal. Deixe na mão do Senhor, amado. Deixe na mão do Senhor. A vingança é do Senhor. Davi, ela dizia para Davi, Davi, reine firmemente, sem culpa, sem mágoa, sem ressentimento, sem desejo de vingança. Porque, agindo Deus, quem impedirá? A vingança pertence ao Senhor. Então, amadas e amados irmãos, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar, para que cada uma das irmãs e a cada um de nós também como maridos, tenhamos essa sabedoria dessa irmã chamada Abigail. Chamada Abigail, que foi usada por Deus e mudou toda experiência de amargura, de dor, de morte, em bênção para a sua família, para o seu lar. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar.